pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Momentinho Literário. Esse é o episódio número 4. Nós estamos aqui com os alunos do 9º ano C, Felipe Caverzan e Olavo Albano. E a grande entrevistada de hoje serei eu. Muito bem-vindos, meninos. Oi. Obrigada. Vamos começar nosso podcast então, né? Hoje nós vamos falar sobre conflitos geracionais. Muitos de vocês não devem saber o que é, né? Mas vamos lá. Professora, você sabe o que é conflito geracional? Conflitos geracionais são conflitos que existem entre as gerações ao longo do tempo, né? A geração anterior minha não pensa como a minha geração. E a geração de vocês não pensam como a minha, e assim por diante. Isso mesmo, como a professora acabou de falar, o conflito geracional é um choque de perspectiva e realidade entre diversas gerações. Como ela fazer uma coisa diferente que a gente faz hoje em dia. Um conflito entre gerações. Vamos lá. Vamos ver a segunda pergunta. Então, o que você acha que mais mudou no convívio, na relação entre os professores e os alunos? Você acha que isso afetou alguma coisa? De ter mudado da minha época pra cá? Sim, tipo, nem como você sendo uma professora. Você estudou antigamente. Estudei aqui, por sinal, minha vida toda. Então você meio que já tem uma noção de como foi na sua época e como que é hoje, porque você ainda dá aula. Na minha época, por exemplo, a gente tinha um pouco de receio dos professores, mas é um receio que eu costumo dizer que era bem com respeito. Sim. Era bem respeitoso, né? Então, por exemplo, eu era uma aluna super tímida, que eu tinha medo de olhar pro rosto do professor quando estava explicando matéria, porque eu tinha medo de que me fizesse perguntas, né? Então, eu ficava quietinha, os demais alunos da sala também ficavam prestando atenção durante as aulas. A gente não tinha tanta essa interação como tem hoje em dia. Por exemplo, nas nossas aulas que a gente tá lá, eu pego e converso com vocês, pergunto, e a gente dialoga bastante. Na minha época não tinha muito isso, sabe? Então eu vejo isso uma diferença de geração já, né? Que a geração de vocês é uma geração bem mais espontânea do que foi a minha, enquanto estudante. Tá? E antigamente também os professores tinham muito mais liberdade, né? De falar assim, poder fazer atos na sala de aula e etc. Sim, os professores, eu falo também, a gente tinha muito essa questão do respeito, né? Então era muito difícil. Um professor, era muito raro um aluno bater de frente com um professor. Então a gente sempre sabia quem era a pessoa que batia de frente com o professor na escola inteira, né? Diferente de agora, que hoje em dia a gente tem, às vezes, né, umas discussões de gerações dentro da sala de aula, né, que o aluno muitas vezes não se comporta como a gente acha que deveria se comportar, né? Mas é porque eles têm essa liberdade maior que talvez a própria geração nossa agora de professor acha que tem que ser dada essa questão de liberdade pra gente conversar mais abertamente com os alunos, né? Vocês com a gente, nós com vocês, mas ainda assim que exista uma questão de que vocês têm noção do respeito, né? Então é isso. Aí você acha que tem uma ausência de respeito dos professores e dos alunos? Hoje em dia, sim, eu vejo bastante isso. Tem aluno que às vezes a gente conversa e finge que não está escutando a gente, né? Pede para que, por favor, preste atenção na aula. Ele olha para você e faz descaso, né? Então a gente se sente bem frustrado com relação a isso. Porém, eu tento não focar nesses alunos que são assim, né? Eu tento focar naqueles alunos que estão prestando atenção em mim e fico matutando maneiras de como trazer aquelas criaturas que não estão ali, né? Dando atenção pra mim, como é que eu vou fazer na próxima aula, numa abordagem com ele, né? Como é que eu vou trazer ele de volta ali pra ter sintonia com o que eu estou tentando explicar, né? Então, isso é um pouquinho difícil hoje em dia, né? Já que você acabou falando aí nesse assunto, professora, nós temos outras perguntas também sobre, acho que uma geração atrás de você, eles falam muito que essa geração está muito rebelde. Você acabou tocando um pouco nesse assunto. Você concorda com isso? Você acha que tem algum porém, alguns atos assim que concordam? Então, Olavo, eu acho que ao longo, se a gente for estudar cronologicamente, sempre uma geração após a outra ela é rebelde, né? Tem os seus
atos de rebeldia para que se transforme, para que haja uma transformação dentro do espaço, seja ele do espaço escolar, o espaço cultural, assim, em termos de décadas, né, do país e tal. Então, as coisas mudam, porque as gerações mudam, né, tecnologia muda, né, sim. então a gente tem que ter essa questão desse avanço. Então eu vejo que, como eu expliquei, tem esses atos de rebeldia de uma geração entre outra. Então, sim, a geração atual é uma geração rebelde. Sim. Na minha geração também teve seus atos de rebeldia, de certa forma, mas que, ao meu ver, né, pra minha geração, assim, eu vejo vocês muito mais rebeldes do que a gente era. Sim. E vocês vão ver a geração próxima de mais rebeldes do que vocês são, e assim por diante. Desde que o mundo é mundo, é assim. São épocas diferentes, Sim. Família, né, criação, né, de cada um, vai mudando, né. Então, agora vamos mudar um pouquinho, que a gente está falando de aluno, agora vamos falar um pouquinho dos professores em si. Você acha que também teve alguma mudança com os professores? Se tipo, os professores antigamente eram mais rígidos, era mais maleável, conversava mais com os alunos? Então, na minha época tinha uma professora em específica que é a que a gente até mais teve, vamos supor, receio? Não é receio, a gente teve mais abertura com ela. Porque ela era mais jovem também, né? E ela acompanhou a gente ao longo do 6º ano até o 9º ano. E a gente tinha mais abertura com ela, mas é claro que a gente também tinha professores que eram mais rígidos, que não dava abertura, entrava dentro da sala de aula, dava conteúdo, não perguntava como é que tava ninguém e assim por diante, né? Como também tenho certeza que hoje em dia ainda existam, né, pares que ainda sejam assim, mas eu acho que como a gente tem vários professores, então a gente tem um conflito geracional, claro que dentro do ambiente de trabalho também, né, tem pessoas de várias gerações, mas tem suas diferenças, assim, também, né, no ambiente de trabalho. Cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma abordagem de um jeito com os seus alunos, com os seus educantes, mas todos focam na aprendizagem. Como você acabou de falar, nós alunos também, a gente também tem nosso professor preferido, o jeito que ele conversa com a gente. Nós temos professores de diversas gerações. Sim. Nós temos um de geração mais antiga que explica de uma forma que, igual você acabou de falar, são gerações distintas. Sim. Uma aprende melhor de um jeito que a outra. A gente se dá melhor com um, se dá melhor com o outro. Mas depende muito do professor mesmo, da geração. Sim. Vocês sentem esse impacto lá Sim. dentro da sala de aula, né? Então, talvez, meio que o motivo para os alunos serem tão rebeldes seria por essa liberdade que os professores dão para eles. Mas, tipo, por exemplo, ele chega na sala de aula, ele já é mais fechadão, não deixa os alunos conversarem, não deixa o aluno só chega, passa a lição, não faz nada, só vai para dar aula. E tem alguns professores que chegam, conversam, brincam, dão uma dialogada, falam um pouco sobre a vida que eu tenho ensinar. Então, seria isso talvez um motivo para... Atos de rebeldia dentro do ambiente escolar? Sim. Não, eu acho não só, né? A gente tem as questões familiares também, cada indivíduo é um indivíduo dentro de uma família que tem seus problemas. Às vezes a pessoa vem para a escola e não consegue se desvincular desses problemas que ele carrega e às vezes acaba aqui sendo até um ambiente de fuga desse aluno, né? Ou até mesmo que aqui é um ambiente em que ele vai tornar a rebeldia um pouco maior, né? E aí se explica o comportamento dele também, mas também a abordagem que cada professor tem com os alunos dentro da sala de aula é muito pessoal, né? Eu, por exemplo, eu sempre falo isso pra vocês na sala de aula, vocês são meus alunos desde o 6º ano, né? Muito difícil eu brigar com alguém da sala. Então eu vou pela base do diálogo, eu tento dialogar, né? Centrar vocês para que vocês, né, estão aqui pra estudar, né? Focar, né? Trazer o foco de vocês pro ambiente da sala de aula, sempre eu tenho que ficar gritando, mas é claro, tem situações que às vezes vai fazer com o professor vídeo, né, ou até mesmo eu tenho que fazer isso, mas eu falo que depende da abordagem, né, cada profissional tem um jeito de abordar com a sala de aula, entrar com a sala de aula, mas é o que eu falei, todos eles têm o mesmo foco que é ensinar vocês, né, por mais que as gerações sejam diferentes, as abordagens sejam diferentes. Ô, professora, igual você acabou de falar aí, nosso tema é conflitos geracionais, tudo, e
questão da tecnologia. Nós que estamos tudo tecnológico, com microfoninho e tudo. E, usando celular. Professora, você acha que a tecnologia ajudou para os estudos ou não ajudou, tipo, como aquela palavra lá, eu esqueci agora, nossa, decaiu os estudos depois que a tecnologia evoluiu? Então, eu acho que ela, usada de uma maneira benéfica, ela auxilia muito. Sim. Por exemplo, na minha época eu gostaria muito, né, que tivesse uma televisão na sala de aula. E hoje em dia vocês têm isso. E às vezes não é todo mundo que valoriza, né, que dá tanto valor pra isso. Mas é algo que eu gostaria que tivesse tido, que vocês têm. Agora, a questão do uso do celular, né? Que nem aqui a gente está usando o telefone, um aparelho, para um fim pedagógico, né? Que a gente está usando a câmera para poder fazer um podcast de conscientização da comunidade escolar do tema que a gente está abordando hoje, que são os conflitos geracionais. Mas o celular dentro da sala de aula para o uso dos alunos atrapalha muito vocês, porque tira o foco, né? Então, às vezes a gente está lá conversando, quantas vezes ao longo desses anos antes da proibição, a gente está ali explicando, mas chega uma mensagem do celular da mãe, chega uma mensagem do celular do amigo que estuda lá na outra escola, ou aconteceu alguma coisa na outra escola e já chega aqui pra vocês, né? E vocês vão compartilhar e começa aquele burburinho dentro da sala. Ou então, alguém postou alguma coisa no Instagram, né? Vai lá pra ver. Então, tira o foco de vocês. Vocês estão fisicamente aqui, mas mentalmente não. Com vocês mesmo. Já não aconteceu de chegar a notificação, você escutar o som e tentar querer ver quem mandou mensagem, alguma coisa? Exatamente. Não tem como, é alguma coisa, é que a própria própria ferramenta do telefone, da tecnologia, ele foi feito para ativar essa questão da curiosidade. E é uma curiosidade que mantém uma área do cérebro que dá um certo prazer para a pessoa. Você tem que olhar e causa um vício, né? Então, abolir o telefone na sala de aula, para mim, foi um ponto muito bom. E que tem que ser conscientizado, porque o uso dele em essência, ele atrapalha. Vocês estão aqui para vocês poderem interagir uns com os outros, né? Enquanto às vezes vocês estão aqui, mas tá cada um às vezes num telefone, né? Tá junto, mas não tá, né? Então, eu acho assim que a tecnologia, nem uso de computador na sala de aula, né? Que eu acho que deveria ter até um incentivo para vocês terem um curso de informática de verdade, para saber digitar, né? No Word, né? No Excel, saber mexer em coisas que vocês vão ocupar para a vida, seria muito interessante. E, enfim, mas eu acho que a tecnologia, ela agrega muito quando bem usada. Mas em questão aos alunos que não têm tanto diálogo entre os outros, que não conseguem conversar muito bem, que não conseguem ter a liberdade para conversar com o professor ou com um próprio amigo, não tem alguém para ter uma relação assim, para conversar, para desabafar. Uma pessoa mais fechada? Sim, como que seria o caso dela então, já que não tem o celular? E às vezes o celular seria um meio para ela meio que ter um pouco de atenção de alguém. Um modo de escape, você fala? Sim. Mas aí ele vai poder usar o celular fora do ambiente escolar. A gente está falando do ambiente escolar. Sim. Dentro do ambiente escolar. Aí você pegou a gente, professora. Não, fora do ambiente escolar, ele vai poder mexer no telefone, ele vai poder tentar ter os contatos e o aparecer, que é o caso, né, que você está tentando falar. Ele querer, de alguma forma, externar aquilo que ele não consegue, mas por meio da ferramenta do telefone ele consegue externar aquilo que ele quer passar para alguém, quer passar para a sociedade, né? É nesse sentido. Só que muitas vezes, você acabou de falar, vai fazer as coisas fora de casa. Às vezes o aluno trabalha, faz alguma coisa diferente e não tem o tempo para ficar no celular. Na escola, passa metade do dia praticamente aqui. Ele meio que fica sentado numa cadeira, prestando atenção numa lousa, com uma pessoa lá na frente, falando de vários assuntos diferentes, de cada matéria diferente. Às vezes, realmente, não dá vontade do aluno ter o interesse de fazer alguma coisa assim, mas é de pessoa por pessoa. Aí tem aluno que passa por dificuldade para entender a matéria, tem uns que não tem interesse, e tem uns que, tipo, não tem o que fazer, que nem você estava comentando, que às vezes dá vontade de ficar quieta e só tentar dar aula para quem está prestando atenção. Esses alunos aí, talvez não tenham um relacionamento saudável com alguma pessoa, ou precisam meio que de alguém para conversar e não consegue com todo mundo. Sim,
nesse sentido dele buscar ele se abrir. Então, cabe também a nós, né, pessoas, seres sociais dentro da sala de aula, ver que um amigo ali tá numa situação um pouquinho diferente, muito calado, vai lá e puxa uma conversa com ele, ou então vai lá, né, nas escolas a gente tem os professores que são mediadores, né, que é, por exemplo, a gente tem a Luísa aqui na escola, vai lá dar um toque pra ela, olha, tem um aluno na sala que tá meio, né, passando talvez por um momento difícil, né, ele tá com dificuldade de se abrir, você não poderia conversar com ele, aí a gente vai, né, ou com outro professor que vocês vejam, às vezes, que pode ter um diálogo, professor, tem como você tentar se aproximar de um aluno, perceber como tá acontecendo, se tem algum problema, né, se ele pode saber com você, e a gente tentar, né, todo mundo se ajudar. E né? nós mesmos, como estudantes, nem toda matéria a gente gosta. Eu mesmo, a professora conhece, eu não me dou muito bem com inglês, eu tento aprender do meu máximo. Mas é super esforçado. Sim, eu tento. Agora em história, me desperta uma curiosidade, eu gosto muito de história e depende muito da matéria também. O professor ajuda muito, é claro, mas às vezes você não se dá bem com aquilo. Sim, cada um tem a sua habilidade. Eu posso dar uma experiência minha enquanto aluna, por exemplo, ó, eu como aluna, eu percebi que eu tinha mais habilidade com linguagens desde o 6º ano. Sim. Então, era linguagens e humanas. Então, o meu foco eu já sabia desde pequena que era aquilo, né? Que a minha faculdade seria um caminho para linguagens ou um caminho para humanas, porque eu gostava muito de história, gostava de geografia, né? Então, e acaba que, por exemplo, na faculdade que eu fiz letras, eu acabei vendo coisas de história, né, dentro de literatura, para entender esses, até que entra no nosso tema de conflitos geracionais aqui, como que se dá uma mudança de uma escola literária para outra, né, que houve ali um certo ato de rebeldia de uma geração de escritores, de uma geração anterior para outra, né, para renovar essa escrita. Então, são coisas, eu fico até arrepiada, que são coisas que eu gosto, né? Então eu já descobri isso enquanto aluna, né? Então cabe os alunos também verem, olha, eu me dou bem, parece que eu gosto mais, né, de humanas, né? Então você acaba, né, tendo mais habilidades para aprender isso, mas é da habilidade individual de cada um. Então vamos lá, professora, para encerrar nosso tema e nosso podcast aqui, que ele já tá ficando meio longuinho. Mas tá legal. Tá legal, sim. Vamos lá. Você tem alguma palavra, alguma coisa, dizer um recado para a próxima geração? Para dar uma orientada, um conselho, alguma coisa, para que eles possam tentar ser melhor do que a gente, do que vocês, para não ter o mesmo erro, ou para meio que não ser tão rebelde que a gente estava comentando? Sim. Bom, a questão do ato da rebeldia, como a gente analisou desde o começo do podcast, eles são atos de gerações. Então a gente não vai ter como evitar a rebeldia na próxima geração. Mas que essa rebeldia que vocês analisem não seja uma rebeldia saudável, né? Sim. E que dentro do espaço escolar vocês procurem sempre respeitar, né, a figura do professor que está aqui sempre para mediar o conhecimento, né, trazendo, né, informações boas, informações importantes que vocês vão levar para toda a vida de vocês, né? Então aqui é um espaço de aprendizagem, um espaço de socialização. Muito obrigada, pessoal. Nós vamos encerrar o podcast aqui. E hoje a entrevistadora foi entrevistada, essa nós surpreendemos vocês. Muito obrigada pela atenção e tchau! Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Na Sala de Leitura com a Hora Coralina lá no YouTube. E aqui também não deixe de seguir a gente no Instagram. E deixa o seu like aí pra gente, tá? Pra dar uma força. Tchau, tchau! Tchau, obrigada! Bye, bye!